Então, galera, estamos de volta e eu vou pedir para vocês, primeiro de tudo, me siga, senta o dedo no like, ativa o sininho para que você não perca o próximo vídeo. O que a gente estava falando no vídeo passado? Eu já tinha explicado para vocês a relação do IPCA 29, 2040 e 2050, sem inflação, alterando só a taxa e o prazo, né, decorrido um ano. No vídeo passado, eu expliquei o que iria acontecer quando eu colocasse a inflação, porque o VNA iria ser atualizado, e na hora que eu coloco essa inflação, eu atualizo o VNA e, portanto, a minha assimetria fica muito maior. É claro que eu ia passar a enxergar valores nominais e não valores reais, como vocês enxergaram no vídeo lá atrás, que não tinha inflação. Agora, nesse vídeo e no anterior, é um vídeo com inflação. E agora, nesse específico, eu vou falar do resultado de 2040 e do 2050. Então, vamos passar para o Excel. Vejam, eu fiz esses cálculos aqui no vídeo passado. Quem não viu, o link está aqui na descrição. É só acessar o vídeo passado, tá? Colocar o link na descrição, colocar o link de todos os vídeos, né, a playlist de renda fixa. Acho que vale a pena você ver desde o início, para você pegar uma sequência lógica. E aí, o que a gente tem é, se a taxa subiu no 2029, a gente passa de 12,88 para 10,29. Se a taxa caiu, eu passo de 12,88 para 15,56. E eu falei para vocês que, será que vale a pena ganhar tão pouco para correr esse risco e podendo perder tanto? Há uma assimetria, no meu ponto de vista, dado que a Selic está 15, há uma assimetria maior para a queda. Eu tenho mais chance de tomar prejuízo do que ganhar dinheiro. Né? Então, eu manteria isso aqui no Tesouro Selic, que seria o CDI. Tá? No 2040, se nada acontecer em um ano passar, inflação de 4,5, nada acontecer com a taxa de juros em um ano passar, eu ganho 12,04. No 2050 eu ganho 11,84. Mas se a taxa subir 1%, no 2040 eu perco 1. Veja que eu estou perdendo 13%, 14%. E aqui eu estaria perdendo o quê? Mais de 20%. Observe como é que essa perda é muito parecida com o prazo. Você está perdendo aqui, ó, conta de padeiro, 12 mais 1,5, 13,5. Aqui o prazo é 15, baixou para 14. O prazo é 14, na verdade. E eu estou perdendo 13,5. Esse daqui, ó, eu tenho 12 mais 10, eu tenho 22. Uma perda de 22. Olha o prazo aqui, 24. Mas, César, é o prazo? É porque a duration é muito próxima disso. Porque o título é um título bullet, ou seja, é um título que só tem pagamento no vencimento. Como eu disse a vocês, esse título você só encontra no Tesouro Direto. Você não encontra esse título na mesa das corretoras. Ele é um título feito apenas para as pessoas físicas. Tem liquidez? Tem, porque o Tesouro Direto dá liquidez, o Tesouro Federal dá liquidez via corretora. Então, você tem liquidez para sair, tá? Você tem um limite de aplicação, mas o limite são alguns milhões. Então, é relativamente tranquilo para quem está assistindo esse vídeo, né? Porque quem tem vários milhões para colocar não está assistindo esse vídeo, já está orientado pelos bancos de investimento a fazer isso. O que eu quero ver agora? Tá, então a minha queda de preço é mais ou menos esse negócio aqui, ó. Quer dizer que se você tivesse um título 2065, renda a mais, que vai em uma duration aí de 30 anos mais ou menos, 50 anos mais ou menos, ele cairia 50%? Ele cairia uns 40%, sim, 45%, tá? Ele ia cair mais ou menos isso. Foi o que ele caiu. Em 3 meses ele caiu 50%, o renda mais 2065. César, muito arriscado? Sim, bastante arriscado. Mas se a taxa de juros está alta e você tem uma tendência de queda, é bastante interessante ter esse tipo de título. Vamos ver o que vai acontecer no caso específico de ocorrer uma queda de 1% na taxa de juros do 2040, né? Então vamos supor que o 2040, ao invés de estar 7,22 e ir para 8,22, ele vai para 6,22. Se ele for para 6,22, veja que a gente passou para 2070. O que nós vamos ter?
que nós vamos ter é o seguinte, eu tenho 2070 e 1 dividido por 1625. Isso vai dar 27,42. 27,42%. Esse 27,42, veja, 27,42 para 12,04 é 15. Mais ou menos esse negócio aqui, ó. Se a gente dividir aqui, ó, 1 mais o 27,42 dividido por 1 mais o 12,04 e tirar 1, a gente vai ter quanto? 13,72. Então, eu ganhei 13,72%, exatamente nessa queda. E se eu fizer o para baixo, o que acontece? Eu vou ter 1 mais esse cara aqui, dividido por 1 mais esse cara aqui, menos 1. 11,95. Então, eu tenho uma chance de subir 13,72 e uma chance de cair 11,95. Tem uma certa assimetria? Tem. Tem uma certa assimetria, sim. Não é grande, mas tem. Vamos agora passar essa conta aqui para o 2050. Vou tirar um aqui. Não era. Tirei 11? Não, quero só um. Tirei um. Vai passar de 7,02, vai passar para 6,02. O que vai acontecer com a minha rentabilidade? Vai ser 1.189 dividido por 852. Eu vou passar para uma rentabilidade de 39,63. 39,63. Observem que eu saio de um ganho de 11,84 para um ganho de 39,63. É enorme o meu ganho. Bem maior que os 33,62. Por quê? Porque entrou esse 4,5 de inflação aqui, né? 33,62 é meu ganho real. 39,63 é meu ganho nominal, tá ok? Então eu vou ganhar 39,63 ao invés de ganhar 11,84. Nesse caso, se eu acho que a taxa de juros está num patamar alto, talvez seja algo interessante a ser feito. Talvez seja algo interessante a ser feito. Se eu passar para 2 anos, olha o que vai, resultado vai para onde? 48,08. E se eu passar isso aqui, se eu tirar isso aqui, 1,5%, já vai para 64%, que é 5,52 seria a média, né? 1,5% seria a média. Então vamos voltar aqui, que a gente está fazendo os cálculos aqui. Então, imagine que seja só um ano, mas aqui continua 1,5, né? Então vamos supor que ele demore 1 ano e meio, ou 1 ano, para cair 1,5 e chegar na média. Deu quase 60%. César, e aí? Deu 60%. O que eu faço? Eu tiro o meu dinheiro, volto para o CDI. E vou ganhar 13, 14, 12, 11, quanto tiver o CDI. Por quê? Porque depois que já caiu isso, eu tiro tudo, eu tiro só um pedaço, tiro a metade, por exemplo, e volto para o CDI. Porque depois que já caiu esse tanto aí, ter uma queda adicional de mais 1%, a chance vai só diminuindo. Ele pode voltar a subir e eu volto a perder. Então você pode pensar o seguinte: passou da média, eu faço ele chegar na média. Chegou na média, eu caio fora. Tá bom. César, e quanto é que deu isso? Isso aqui vai ser 1 mais B07. Na verdade, a gente tem aqui, eu vou ter o quê? B07. O que é esse 11,95 aqui? Ah, tá. Tá, ok. Então vamos colocar aqui. Na queda, a gente vai ter quanto? A gente vai estar perdendo 19%. 20% que eu vou perder na queda. E na alta, na hora que subir, eu vou estar ganhando isso dividido por isso. Eu vou estar ganhando 25%. Então vejam, se o mercado subir,
a taxa de juros em 1%, eu vou perder 20% no 2050. Se a taxa de juros cair 1%, eu vou ganhar 25%. Então vejam que é uma baita rentabilidade. É uma baita rentabilidade, né? Eu vou ganhar 25% além do que eu ganharia se eu tivesse com o título por um ano, inflação de 4,5%, tá? Então esse 25% aqui, ele é decorrente só da queda da taxa de juros de 7,02 para 6,02. Veja, não é à toa que isso aqui é 25%. Então se eu tiver um título com 50%, ele vai ter isso. E esse minha perda aqui, ó, é 20. Por quê? Porque se eu perder 20, eu preciso de 25 para voltar ao patamar inicial. Por isso é 20, tá? Então, se ela sobe 1 e cai 1, eu fico no mesmo lugar daí a 2 anos, ganhando só a taxa e a inflação. Ficou claro, pessoal? Há uma certa assimetria. E essa assimetria a gente enxerga principalmente quando a gente coloca essa inflação. Ou seja, eu tenho 39,63 de ganho e tenho uma perda de 10,24 se a taxa subir 1. César, você colocou a quanto? Eu não me lembro, mas talvez a 7,30, 7,40 eu coloquei alguma coisa. Se a taxa for a 8, eu boto mais. Eu coloco mais dinheiro, tá? Não estou dizendo que é para você colocar. Não estou indicando nada para ninguém. Eu estou dizendo que há uma assimetria relativamente grande na hora que a gente vai para a matemática dos títulos. E quanto maior o prazo, maior tende a ser a simetria e maior tende a ser a rentabilidade. Por quê? Se o prazo é maior, no título bullet, a gente tem uma duration crescendo de forma praticamente proporcional. E se ela cresce de forma praticamente proporcional, a rentabilidade vai crescer na mesma magnitude ou numa magnitude muito próxima. É isso que eu quero que vocês tenham em mente. E por isso, na hora que a taxa de juros está prestes a baixar ou está no ponto de cair, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa alongar. Na hora que essa taxa de juros já caiu, eu simplesmente saio desse título, vendo o título no mercado secundário. Eu não vou ficar ganhando IPCA mais 7 o resto da vida, apesar de ser uma boa rentabilidade. Não é o que eu estou buscando. Por quê? Porque eu vou ganhar IPCA mais 7 num momento e depois eu vou ganhar CDI. E esse resultado, se eu compuser ele ao longo dos anos, sendo que as minhas janelas de oportunidade para ganhar IPCA mais 7, IPCA mais 8, IPCA mais 6,5 no Brasil, elas ultrapassam 3, 4 oportunidades a cada 20 anos. O normal são 3 oportunidades por década. E aí essa oportunidade, essa janela dura um ano. Eu entro, um ano eu saio, vou para o CDI. Aí o mercado deteriora de novo, eu entro outra vez, saio, vou para o CDI, ou vou ao mercado renda variável, enfim, vou fazer alguma coisa diferente. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que esses títulos, por exemplo, o 2035, se comportou na prática nos últimos vários anos, para você ver que essa oscilação de 1%, ela acontece com muita frequência, e com muita frequência eu consigo ganhar essa duration só com essa oscilação. Mais a inflação, mais a taxa que eu estou carregando. Ou seja, se eu carregar um IPCA mais 7, IPCA mais 8, eu faço 40, 45, 50% sem maiores problemas no prazo de um ano. Beleza? Galera, gostou do vídeo? Comenta aí, senta o dedo no like, aperta o sininho para que da próxima vez que eu colocar um vídeo no ar você seja notificado. Grande abraço, tchau, tchau.